Recentemente eu estive aqui refletindo, pensando com meus botões, pessoal, e me veio o seguinte questionamento: o que aconteceria com o esporte caso o time não subisse para a Série A este ano? O esporte batesse na trave mais uma vez e continuasse na Série B. Quais seriam as consequências disso para o time, para o elenco, para o clube e em várias instâncias do que envolve o Esporte Clube do Recife? Antes de tudo, é importante frisar que isso tudo é só uma situação supositória que eu venho aqui pensando e vou trazer aqui meus argumentos, minhas visões para vocês, e aí vocês comentam aí o que vocês acham, se acham que isso é possível ou não. Antes de tudo, também é importante a gente pontuar que esta Série B de 2023 é a mais fácil dos últimos anos. De longe. Comparar com o ano passado, que tinha Cruzeiro, tinha América, tinha Vasco. O Sport acabou em sétimo naquela posição. Em sétima colocação naquela competição. Este ano, o maior clube em história, até em elenco da Série B, é o Sport mesmo. Não tem nenhum outro clube tão competitivo ou um clube grande que caiu que vá atrapalhar o caminho do Sport. Os maiores adversários do Sport na Série B são Vitória e o próprio Sport. Por que isso? Porque o Sport, em muitos jogos eu tenho essa impressão de que o Sport acaba perdendo para ele mesmo, com muitos erros individuais, com muitos erros que o Sport tinha capacidade de ter evitado, mas que acabou empatando um jogo, ou seja, jogando fora 2 pontos que poderia ter ganho, ou até mesmo perdendo um jogo. Muitos jogos a gente perdeu ou empatou porque tomou gols no início do jogo, ou porque o goleiro não fez uma boa defesa, enfim. Nesta situação, quais seriam as consequências? Primeira consequência que eu posso pontuar é a óbvia. Anderson Moreira é demitido. Já foi contestado naquele momento que o Sport ficou alguns jogos sem ganhar, foi um período de um curto período, um mês e meio difícil. E aí o Anderson foi contestado, teve gente que quis que ele saísse do Sport, inclusive saiu até uma notícia que acabou se revelando falsa, de que ele teria se demitido após o jogo contra o Criciúma, o empate contra o Criciúma, e desde então o Sport vem fazendo jogos um pouco melhores. Outra personalidade que seria afetada diretamente é o Yuri Romão. O Yuri Romão, que é o presidente do Sport, e não só ele, eu digo, mas toda a diretoria, toda a parte dos bastidores ali do Sport seriam descredibilizados, faltaria credibilidade da torcida com eles. Porque, mais um ano na Série B, mais um ano com tudo que foi construído, com tudo que foi feito, mais um ano na Série B é necessário. E a gente ainda vai ter mais um ano com o Yuri Romão, viu? O ano de 2024 vai ser o segundo ano do biênio do Yuri Romão. Lembrando que o Yuri Romão assumiu em 2022 como presidente provisório por um tempo, e depois ele foi realmente eleito e está no seu primeiro ano em 2023, o segundo ano vai ser 2024, não tenho certeza se tem reeleição no clube do Sport, não tenho certeza disso, mas possivelmente se ele fizesse o trabalho, ele seria reeleito sim, e passando mais um ano na Série B, mais um ano que o objetivo não foi alcançado, e mesmo depois de tudo que a diretoria sempre fala em entrevista e tal, de que o nosso maior objetivo é subir para a primeira divisão, se não consegue isso, como é que fica a moral de Yuri Romão? E agora tem um ponto que vai acontecer, independente se o Sport subir ou não, mas aí seriam duas situações, dois cenários diferentes, que é a reformulação total, ou quase total do elenco. Porque, pessoal, um time que não consegue subir para a primeira divisão tende a ser um time que vai ser reformulado. Então, o time do ano passado, do Sport, é quase que completamente diferente do time deste ano. Só algumas peças, outras que se manteram. Labandeira, Wagner Love, o Juba também, que no ano passado ele vem se destacando. Nesse ano que foi o grande ano dele, a grande explosão dele. Mas para uma Série A, Sport sobe. Para uma Série A, o time muda bastante. Esse time do Sport atualmente poderia também ser rebaixado. E eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso, sobre que peças devem sair, quais devem ser contratados, quais posições precisam de contratações. Vou ainda fazer um vídeo sobre isso. Mas caindo, o Sport também reformula seu elenco. Porque não tem sentido de continuar com o mesmo elenco. Ainda mais pontuando que esse daqui é mais um ponto. A Série B do ano que vem vai ser mais difícil desse ano, com certeza. Vamos ver aqui os Z6 da Série A atualmente.
15º tem o Santos, 16º Goiás, 17º Vasco da Gama, 18º Bahia, 19º América e 20º Curitiba. Todos times que... só o Santos que nunca caiu para a Série B, mas outros times são times que quando estão na Série B, eles são bem competitivos. São times que estão lá no topo da tabela, times chatos. E para o Sport, que em tese não teria conseguido subir numa Série B muito mais fraca, como é que conseguiria subir com esses times ali no G4? Então, pessoal, se o Sport não sobe esse ano, no ano que vem não sobe também. Mais um ponto muitíssimo importante: como é que fica a imagem do Sport? Como é que fica a projeção do Sport a nível não só regional, nordeste, mas nacional também? O Sport, ele já foi rebaixado para a Série B 6 vezes ao longo de sua história, tendo sido 4 na era dos pontos corridos. Ou seja, nos últimos 20 anos, o Sport foi rebaixado 4 vezes, pessoal. E ficou uns bons anos na série. Assim, bons anos não. Geralmente um ou 2 anos, no máximo 3. Então, se o Sport passar mais um ano na Série B, eu acho que intensifica aquela imagem de que o Sport seria um time de Série B e não um time de Série A. Apesar de já ter ganho a Série A, apesar de já ter ganho a Copa do Brasil, o Sport ele fica com aquela cara de time de Série B. Sabe, time de Série B realmente, sei lá, Tombense, Ponte Preta são times de Série B, times que têm mais história na Série B do que na Série A. E acho que isso pro Sport não condiz com a imagem que o Sport deve ter, com a imagem que o Sport tem, mas isso ao longo prazo pode ir se alimentando e pode ser muito negativo para o Sport. E aí com isso, a imagem, a projeção, a moral mesmo do clube decai. Isso afeta diretamente patrocinadores, afeta diretamente a competitividade do esporte na Copa do Brasil, em várias competições e até mesmo na torcida. Então, mais uma vez, é tudo algo que é meramente supositório, mas se acontecesse, só teria pontos negativos para o esporte, não tem nenhum ponto positivo. Porque ano passado, talvez realmente teria sido melhor para o esporte continuar na Série B, para que tenha a campanha desse ano, para que possa se reestruturar neste ano de 2023. Mas se permanecer em 2023, 2024 só tende a ser pior, e 2025 só tende a ser pior. E é por isso que o esporte tem que abrir o olho. Eu, como torcedor, não acredito que o esporte vá deixar de subir, mas os jogadores, a diretoria não pode pensar desse jeito. Para eles ainda estão na briga. Para eles ainda têm que batalhar. Eu dou a minha opinião, faço o vídeo e tal, mas eles têm que abrir o olho. Então foi isso, pessoal. Um vídeo que pode estar um pouco de receio. Não vou negar que eu não vejo esse cenário como sendo impossível. E é isso que me preocupa, apesar de não ser provável. Eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Se o Sport sobe ou não sobe, o que aconteceria se não subisse, o que aconteceria se subisse. Quero que você comente isso daí. Inscreva-se no canal, sempre vídeos do Leão da Ilha. Deixa o gostei, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau.